Olá a todos, meu nome é William, eu sou psicólogo, trabalho na ULA, na ONG Lar Assistido, onde nós atendemos jovens e adultos com deficiência intelectual, muitos deles provavelmente os seus filhos. E eu gostaria que também o João se apresentasse, para a gente conhecer ele aí. Olá pessoal, eu sou o João Paulo, também sou psicólogo, a gente trabalha juntos. Agradeço a todos pela atenção e pela parceria. E a gente vai iniciar esse trabalho de orientação pelo tema da aquisição de novos comportamentos. Isso. Eu vou abrir aqui uma tela, mas antes de mais nada, eu gostaria de falar que esse é um formato um pouco diferente da gente estar tentando passar conteúdo novo para vocês, né? A gente vai tentar fazer através de vídeos as primeiras explanações e que daí nos encontros que a gente tiver todas as terças-feiras, vocês possam trazer as dúvidas, perguntas, sugestões, certo? E que isso possa facilitar daí o nosso trabalho, ok? A ideia inicial foi apresentar o tema aquisição de novos comportamentos de acordo com o trabalho que a gente vem fazendo na OLAR, dentro da perspectiva da análise do comportamento, passar para vocês um pouco da parte técnica e teórica, mas principalmente da parte prática da aquisição de novos comportamentos e inserção desses comportamentos, dessas atividades nas rotinas de vocês em casa. O João vai dar continuidade, a gente vai passar uma parte do conteúdo um pouco mais teórica, e aí a gente vai também avançar em alguns pontos práticos, vinculando isso e dando exemplos de como é que a gente já trabalhou com determinadas coisas, né, principalmente na inserção desses novos comportamentos. E é um formato novo para a gente também, então a gente vai ter que se adaptar um pouquinho para conseguir trabalhar cada vez melhor com a plataforma e com vocês também, ok? Vamos lá, João. Do ponto de vista da análise do comportamento, a gente considera que o indivíduo tende a aprender, a assimilar novas atividades, sempre partindo do ponto em que ele já se encontra no nível de desenvolvimento. Então, para que a gente consiga avançar no aprendizado e na aquisição de novos comportamentos, a gente precisa analisar em que nível essa pessoa está, o que ela já consegue fazer para que esse próximo passo, essa próxima atividade, esse próximo comportamento a ser aprendido esteja num nível acessível, ou seja, numa parte que ele já está próximo de conseguir fazer. A gente chama isso de zona de desenvolvimento proximal, na psicologia do desenvolvimento, e que é muito aplicável também no nosso trabalho com análise do comportamento, dentro da perspectiva de proporcionar autonomia, independência e sempre instigando as pessoas com deficiência intelectual, a conseguir dar um passo além, a conseguir melhorar tanto o que ela já faz, para que ela consiga fazer melhor e com mais independência e autonomia, e para que ela não consiga ainda fazer, a gente colocar isso dentro de uma rotina. Legal. O segundo ponto que a gente tem aqui, né, é a rotina propriamente dita. Então, a gente fala bastante sobre rotina para vocês, o quão isso é importante para eles, né, e o quanto isso ajuda a organizá-los mentalmente, certo? A parte da rotina ela é muito específica, porque cada um deles vai ter a melhor maneira, né, de se identificar. Alguns vão ter os estímulos visuais, que a gente vai mostrar um pouco mais aqui na frente.
Alguns vão estar com a sua rotina descrita através de palavras. Outros ainda vão simplesmente comentar sobre as coisas que vão fazer no dia. Então, não necessariamente precisa ter um indicador visual, certo? Porém, o que a gente orienta e que a gente percebe que melhor funciona são através dos estímulos visuais, certo? Então, eu vou passar aqui para um segundo ponto, tá? Em que a gente traz algumas sugestões, certo? Vocês não vão estar me vendo por enquanto, mas eu acho que vale a pena para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, como é que vai funcionar, tá? Aqui a gente está com uns cards que eu acabei pegando da internet. Então, tem algumas atividades que estão um pouco mais infantilizadas, mas a gente pode ter isso só como exemplo mesmo. E a ideia é que a gente transfira isso, né, essa estimulação visual, para a nossa realidade, que são os jovens e adultos, certo? E aí, como é que a gente pode trabalhar isso? Tá? O indivíduo acordou, então qual que é a primeira coisa que vai fazer? Vai tomar café da manhã, tá? Então coloca o cardzinho do lanche. Depois ele tem um momento livre, coloca o cardzinho do tablet. Então ele vai poder usar o tablet para ver a série preferida, ver um desenho animado, ou ver música, tá? Depois disso, a família vai passear, vai ao supermercado, enfim. E aí você vai montando isso, vai montando card por card, e aí pode ser dividido pela rotina da manhã, a rotina da tarde, a rotina da noite. Alguns casos vai funcionar melhor a rotina do dia inteiro, tá? Até o horário de dormir, né? Algumas pessoas preferem especificar mais cada atividade e outras preferem deixar atividades um pouco mais amplas, certo? Isso varia de acordo com cada assistido, tá? Com cada filho de vocês. Então, assim, alguns vão precisar saber exatamente o que é que vai acontecer no dia, fazendo com que isso diminua a ansiedade deles, dê a garantia que eles tenham a certeza de que vai acontecer, certo? E outros vão preferir que tenham atividades mais amplas mesmo. Então, vai passear, não importa onde exatamente vai passear, se vai na casa da tia, na casa da avó, né? O que importa vai sair de casa, certo? Outra, vai jantar. Então, algumas pessoas vão preferir colocar o horário, né? Aqueles que sabem e conseguem ver a hora, é uma boa forma de balizar o dia a dia, certo? Quem não tem essa condição, não tem problema. Vai se basear pela ordem das atividades. Foi exatamente pensando nisso, nessa sequência lógica de atividades que eles têm, todos nós temos durante a rotina, observando que nesse momento todas as famílias, ou seja, todos nós estamos com as rotinas um pouco bagunçadas, a gente está vivendo um período difícil de isolamento, de quarentena, de pandemia. Então a gente sabe que todas as casas, todas as famílias estão com essa dificuldade de adaptação, porque a gente está trabalhando com novas rotinas e em algum momento a gente se depara com a necessidade de inserir novas atividades ou atividades que venham a substituir as que a gente estava acostumado a fazer e de repente não possa estar fazendo nesse momento, como o William acabou de dizer, sobre o passear, sobre o visitar. Então, muitas vezes a gente tem atividades que já estão bem encaixadas na rotina, esses comportamentos já estão bem assimilados, já estão sendo postos em prática e de repente, a gente precisa adequar, precisa se reinventar e entrar com uma atividade nova na rotina que não necessariamente eles já saibam fazer ou eles já consigam. Por isso que nessa fala, nesse encontro, a gente preferiu dar ênfase a essa questão de aquisição de novos comportamentos e inserção nessa rotina que já não é, nesse período,
tão bem, tão bem estruturadas como vinha sendo até então. Perfeito. E aí a gente passa, né, o próximo tópico, que é a sequência lógica temporal, que eu já comentei agora há pouco. Então é importante que exista uma sequência lógica das atividades. Então, acorda, toma um café, escova os dentes, realiza atividades, né, almoço, descansa para aqueles que descansam, etc. Então, assim, é importante lembrar de colocar as atividades para que elas façam sentido, para que elas tenham essa ordem lógica temporal. E aí, na sequência, o João vai falar um pouco para a gente sobre comportamento-alvo. Uhum. Inclusive, a gente precisa dessa sequência lógica temporal bem explícita, de forma visual, mas também, de acordo com a capacidade de compreensão de cada um, que seja explicado a motivação, ou melhor, a razão de se praticar ou se exercer essa atividade, para que eles não sejam pegos de surpresa ou que venham a substituir repentinamente uma atividade que eles já estavam acostumados e de repente tem uma outra diferente que eles não estão habituados. Então é importante que esteja nessa sequência. Sobre o comportamento-alvo, eu já disse há pouco que é interessante que seja alguma atividade que já esteja próxima a algo que eles já tenham a capacidade de realizar, ou seja, que seja um passo a mais, um passo além. Por exemplo, que não seja algo que eles nunca fizeram nada nem próximo daquilo, e de repente a gente vai tentar inserir isso numa rotina dentro de casa, pode ficar um pouco mais difícil. Então, a partir do momento que a família identifica o que a pessoa poderia fazer e não está fazendo, cabe à família, ao familiar, identificar qual atividade gostaria que fosse feita e aí começa a elaborar como será essa atividade, como será a realização dessa atividade, mas que esteja bem especificado qual é a atividade, ou seja, o comportamento-alvo, a atividade que virá a ser feita, que virá a ser aprendida, precisa estar bem clara para que no decorrer do caminho desse processo de aprendizado não se desvirtue para outra coisa e acabe ficando confuso, ficando perdido durante o processo. Eu acredito, João, que vale a pena que a gente dá um exemplo bem prático mesmo, tá? De comportamento-alvo. Então, vamos supor que eu gostaria que o meu filho, a minha filha, meu sobrinho, meu irmão, secasse a louça, tá? Então, assim, qual é o comportamento-alvo? É secar a louça, tá? Quais são os pré-requisitos para isso? Ele sabe o que é um pano de prato? Tem que ensinar primeiro o que é um pano de prato, se não sabe o que é isso. Tá? Onde é que normalmente ficam as louças que foram lavadas? Fica na pia? Fica no escorredor? Tá? Vamos localizar essas louças também. Por prática, o que é mais interessante? A gente primeiro fazer essa aproximação, certo? O indivíduo pegou um copo, secou um copo, perfeito. Ele executou a primeira vez a atividade de lavar a louça. O que a gente faz? A gente reforça. Tá? Então, a gente acaba daí, nesse sentido, né, quebrando a atividade em graus menores, certo? Mas é importante entender o quê? Qual que é o comportamento-alvo? O que eu quero exatamente? Tá? O que eu quero é que ele seque a louça. Tá? Então, existem alguns comportamentos que são pré-requisito para isso, identificar o que é a louça, identificar o pano de prato, onde é que ficam essas coisas, certo? Até que ele consiga realmente realizar o comportamento-alvo, certo? Eu acho que daí sim a gente consegue fixar um pouco melhor comportamento-alvo em específico. Perfeito. Aí a gente deixa bem claro que, ao definir qual será o comportamento-alvo, qual será a atividade que terá começo, meio e fim que deverá ser feita,
é possível fragmentar em pequenas partes, lembrando sempre que essas partes fazem parte de um todo, que é o início, meio e fim de uma atividade escolhida previamente. E aí sim, muito bem lembrado que é interessante colocar um reforçador. A gente vai falar também sobre reforçador, se eu não estou enganado, um pouco mais para frente, tá? Então, escolhido o comportamento-alvo, certo? A gente vai passar para a adaptação do indivíduo e da casa, tá? O que consiste essa adaptação? É necessário que o ambiente físico ele esteja adequado, certo? Então, a parte do mobiliário é importante a gente observar. Eu lembro que num dos desafios que a gente passou para vocês, se eu não estou enganado, do circuito, tiveram algumas famílias que vieram falar assim: ah, William, eu moro em apartamento, é muito difícil eu fazer um circuito muito longo com ele, né? Então, é importante a gente verificar essa questão do mobiliário. Se o local onde eu vou sugerir que ele execute a atividade tem escadas ou tem rampas, certo? É importante a gente adaptar o meio primeiro, tá? O ambiente físico propriamente dito, para que daí sim eu verifique se há a condição dele realizar essa atividade, tá ok? A existência de tapetes, até mesmo a iluminação precisa estar num nível adequado. Perfeito. E aí a gente vai verificar algumas questões que são próprias de cada um, como, por exemplo, o equilíbrio, certo? Então, ele tem equilíbrio suficiente, por exemplo, para permanecer em pé realizando a atividade de secar a louça por tempo suficiente para que ela seja secada toda ou não. A parte da mobilidade, né? Que cabe aí onde eu acabei de falar também, né? A questão de equilíbrio, mobilidade, são coisas bem importantes da gente estar sempre adaptando para que a gente consiga ter um resultado melhor da atividade alvo que a gente pretende. Da atividade alvo não, desculpa, do comportamento alvo, para a gente atingir o comportamento alvo. Tá? Isso vai de encontro a características físicas e de cada um deles. Por exemplo, o quanto tempo pode ficar em pé sem algum apoio, quanto tempo consegue, até que parte da casa consegue andar, consegue se locomover por degraus, se tem o corrimão, se tem todo o auxílio e a condição física necessária, tanto do indivíduo quanto do ambiente. Exatamente. Bom, o João comentou agora, né, sobre quais são as condições necessárias para que o indivíduo ele cumpra essa atividade-alvo, né, o comportamento-alvo, que está vinculado à inserção de um novo comportamento na rotina, certo? E aí também a gente vai precisar fazer uma verificação do nível de apoio que aquele indivíduo necessita para realizar aquela atividade. Você quer comentar um pouquinho nessa parte, João? Se tratando de uma atividade nova, um comportamento que ainda não faz parte do repertório dessa pessoa, é plausível que a gente imagine que as primeiras vezes precisa de algum auxílio, algum apoio, alguém do lado, orientando e até oferecendo apoio físico mesmo, ajudando a segurar, segurando na mão. E aí, pensando nesse nível de apoio, a gente sempre parte do princípio do começa com o máximo de apoio possível e vai retirando à medida que a pessoa consiga já ir cumprindo aquelas etapas, aquelas partes que a gente falou anteriormente. E a ideia de retirando o apoio gradualmente é no sentido de promover a autonomia, ou seja, que com o mínimo de tempo possível, o apoio, ou seja, a pessoa que está ao lado auxiliando, possa ir se afastando aos poucos,
sempre pensando no mínimo de apoio possível. Em algum momento pode ser que não exista a possibilidade de não haver nenhum apoio, mas a ideia é sempre se aproximar do mínimo possível. Exatamente. Lembrando que o nível de apoio ele não é algo estanque, que não possa ser alterado. Tá? A ideia é sim, né, como o João colocou, que ele vá se alterando. A gente entende que cada caso é único e que cada pessoa reage de uma forma a essa retirada de apoio, então é completamente compreensível que em algum momento haja uma regressão, é preciso voltar atrás de oferecer um pouquinho mais de apoio em algum momento, por exemplo, momentos que eles tenham uma estabilidade de humor um pouco alterada. Então, não há problema em oferecer o apoio e reduzir, retirar gradativamente. Se necessário, retoma o apoio, mas sempre com o ideal de estar promovendo essa independência. Exato. Bom, e o último ponto, né, é a inserção da atividade dentro da rotina, certo? Então, nós escolhemos a atividade, né, com foco no comportamento-alvo, adaptamos o espaço na qual a gente está inserido para que ele consiga se desenvolver, ela consiga se desenvolver, adaptamos o ambiente, né, chegou o momento agora da gente incluir essa atividade dentro daquela grande rotina, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do secar a louça. Vai secar a louça quando acorda? Não, né? Vai secar a louça que horário do dia? No primeiro momento, vai secar uma ou duas vezes nas principais refeições, após as principais refeições, certo? É importante a gente pensar numa ordem lógica para que essa atividade ela acabe ocorrendo dentro da grande rotina deles. Tá? Quer complementar alguma coisa, João? Por ser uma atividade nova, pode, em algum nível, ter algum grau de aversividade para eles, ou seja, pode resistir um pouquinho. Então, para isso, é interessante a gente fazer com eles combinados. Depois de tal atividade que já está acostumado, a gente vai ter tal atividade, isso já foi pré-estabelecido, é bom deixar claro que isso vai acontecer. E também é interessante que, em seguida a essa atividade, a gente já falou sobre reforçador, não é necessariamente, também um elogio, até mesmo um alimento, um doce, um bombom, mas assim, esse reforçador pode ser uma sequência de uma atividade que eles já gostam de fazer. Por exemplo, uma atividade de lazer, uma atividade de descanso, que venha na sequência a atividade posta, atividade nova. Isso ajuda, ao longo do tempo, que essa atividade fique um pouco mais natural no comportamento deles. Perfeito. Bom, num primeiro momento, pessoal, a gente também não quer transformar isso numa aula gigantesca, tá? A gente queria, na verdade, justamente isso, passar o passo a passo, certo? Provavelmente a gente vai fazer uma pequena recapitulação aqui ainda. A gente agradece muito a atenção de todo mundo e na terça-feira a gente se encontra para poder tirar as dúvidas, tentar trabalhar algum tipo de esquema junto com vocês, para ver se a gente consegue facilitar esse processo. Tá certo? Um grande abraço e até mais. Complementando, lembrando que é a nossa primeira transmissão, nossa primeira gravação, então a gente ainda está tentando se adaptar, um pouco desajeitado, perdoem, e à medida que a gente vai fazendo novas intervenções dessa forma, a gente vai otimizando tanto o nosso tempo, a nossa fala, inclusive a gente consegue passar com maior clareza as informações para vocês. Também fico muito grato a todos e até a próxima.